Bom, então, para fechar com a nossa última intervenção da noite, o Yuri Félix é mestre pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, doutorando pela PUC também em Ciências Criminais, advogado na área e, bom, vai fazer a nossa última intervenção. Antes de passar a palavra para o Yuri, eu queria fazer alguns comentários, especialmente sabendo que muitos daqui vão tomar o seu rumo depois, né? Eu sei que tem gente do Rio de Janeiro, de outros lugares, enfim, a gente ainda tem pessoas aqui acompanhando o nosso evento. Eu queria, assim, basicamente dizer que eu acho que o evento foi um sucesso. O feedback que eu tive das pessoas que estão aqui, técnicos da área social e da área jurídica propriamente, foi muito positivo, né, de que o evento de fato trouxe elementos novos, trouxe painéis e mesas que de fato discutiam. Fiquei muito contente com algumas coincidências, por exemplo, o Caio, que é doutor, né, em genética, veio no nosso primeiro evento e foi uma coincidência que dessa vez nós convidamos ele como palestrante e ele aqui mencionou, eu tinha vindo no primeiro congresso, né, para assistir, para participar. Com o pessoal que veio do Rio de Janeiro, certamente a gente vai voltar a falar sobre o laboratório de DNA militar que a gente tem, vai trabalhar em conjunto com isso. O pessoal que veio daqui das redondezas, que é da área, né, de biomedicina, da área técnica, de fato. Agradecer também os palestrantes que participaram e continuam participando. Thank you so much, Carol, for staying here until now and trying to understand some words in Portuguese. I hope stay in contact with you to do many researches. Então, agradecer, vocês imaginem, a professora Carol não entende uma palavra em português, né? E a gente tem tentado, enfim, traduzir, mas ela acompanhou todo o congresso, né? Desde o início. A gente tem Vitor aqui que falou também na segunda-feira, e tantos outros palestrantes do Caio também, que continuam em contato com a gente. É isso que enriquece o evento. Agradecer imensamente os 25 trabalhos que a gente teve durante o evento apresentados. Eu conversei já com alguns coordenadores dos GTs, em razão dos trabalhos que serão selecionados para a publicação da obra coletiva. Saibam vocês que esses trabalhos têm um nível de excelência tão importante quanto os trabalhos, me parece, os temas que foram apresentados pelos palestrantes. Então, de fato, a gente tem coisas muito interessantes sendo produzidas. E eu não poderia deixar de agradecer, em geral eu faço isso no final, mas no final a gente não tem ninguém. Então eu preciso agradecer agora, que é a minha equipe de bolsistas. A equipe do Biotech, vocês sabem, é formada basicamente por bolsistas de graduação. Quem teve um contato um pouco mais próximo com elas, sabe quão esforçadas elas são, né? E merecem todo o reconhecimento por esse trabalho. Sem essas bolsistas, esse evento não teria acontecido. São elas que fizeram contato com os palestrantes, que me auxiliaram, né? A gente que faz pesquisa no Brasil tem que ser pesquisador, promotor de eventos, escrever artigos e fazer de tudo um pouco. Então, assim, eu agradeço imensamente a colaboração, a dedicação delas, o cuidado que a gente tem em recebê-los, fazendo o máximo que a gente pode para isso. Então, eu pediria já uma salva de palmas à equipe do Biotech Justo. E agradecer imensamente a participação de todos. Vitor, peço que envie um abraço direto a Cláudia Fonseca e a todos esses nossos parceiros que a cada ano a gente acaba, né, envolvendo e tendo aí pessoas estudiosas e interessadas no tema. Aqueles que se identificarem no tema, espero que se interessem. E tenho certeza que o Yuri vai corroborar ainda mais, encerrando com chave de ouro o nosso evento nesta quarta-feira à noite.
Yuri, a palavra é sua. Obrigado, meus amigos, boa noite a todos. A professora Thaís, ela falou, vou agradecer agora, porque no final geralmente não tem mais ninguém, mas eu sei que todos ficarão comigo. Eu sei que tem que acreditar, né, Tomás? O segredo da vida é acreditar. Mas eu vou ficar em pé aqui. Já estou em pé, viu, gente? Vou ficar em pé. Porque senão eu vou ficar me sacudindo muito e não vai dar certo. Gente, eu falar no encerramento desse evento, para mim é uma alegria, uma honra, também uma responsabilidade. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a professora Thaís, parabenizar pela organização do evento, cumprimentar todas as pessoas que a gente conversou no decorrer da programação, a Jéssica 1, a Jéssica 2, a Bianca, a Keila com a H, a Anitta. E dizer para mim uma alegria, um prazer estar aqui, mas grande responsabilidade, porque a gente sempre pensa o seguinte, quando você fecha o evento, estava até comentando com o Rodolfo, que eu não sei se por sorte ou por azar das pessoas, esse é o terceiro evento seguido que eu encerro, né? Então, quando você está na última palestra do evento, você pensa, você fica naquele questionamento igual o oitavo marido da Elizabeth Taylor na lua de mel, fica pensando o que eu vou fazer diferente dos outros 7, né? E aí fica nessa situação. Mas, gente, falando do nosso tema, crimes hediondos e verdade científica. E por que o tema crimes hediondos e verdade científica? Se o tema dos crimes hediondos é um tema muito caro a mim, deixa eu ficar aqui para ficar melhor, né? É um tema muito caro a mim, eu tenho uma publicação a respeito do tema. E, como o próprio nome já diz, a nossa apresentação ela se divide em 3 grandes eixos. Falar um pouco de crimes hediondos, falar um pouco de ciência e falar um pouco de verdade. E falar de crimes hediondos, nós temos que pensar numa sociedade, nós temos que raciocinar numa sociedade que viveu nos últimos 25, 30 anos. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu não estou andando pela Paulista, e aí de repente eu andando pela Paulista, andando pela Avenida Unicinos, cai um piano na minha cabeça. Isso não acontece, as coisas elas têm um desencadeamento. As coisas elas vão ocorrendo conforme a historicidade, conforme o desenvolvimento humano, as coisas vão acontecendo. Então nós temos que raciocinar os crimes hediondos dentro de uma sociedade complexa, dentro de uma sociedade de risco, como todos já leram aqui no Beck, dentro de uma sociedade da aceleração, uma sociedade que, com relação aos crimes hediondos, vivia na década de 80, década esta considerada uma década perdida, vivia um período de final de ditadura militar. Tivemos em 84 diretas já, 88 Constituição, e na Constituição temos, especificamente no artigo 5º, 43 da Constituição, a redação que traz os crimes hediondos. E nesse sentido, meus senhores, nós temos que raciocinar os crimes hediondos pensando em uma sociedade, uma expressão muito questionável. Enfim, se você pegar, por exemplo, o professor Chico de Oliveira da USP, o grande sociólogo Chico de Oliveira, ele questiona a expressão capitalismo tardio, mas nós temos que pensar numa sociedade brasileira que viveu um período ditatorial, chegou nos anos 80, chegou no final desses anos 80, 89, um consenso de Washington, chegou num estado de globalização, um estado em que uma nova criminalidade apareceu, que até então não existia, uma criminalidade de drogas, uma criminalidade organizada, de tráfico de drogas, de órgãos, de seres humanos, uma criminalidade que até aquele momento não existia no cenário. E a sociedade começou a observar esse cenário e começou a cobrar o legislador. Eu me lembro muito bem, uma vez que conversando com o deputado constituinte Plínio de Arruda Sampaio, ele falou que, além dos crimes hediondos, o governo mandou para votar e pediu urgência para votar e tinha 1 hora para votar a lei de crimes hediondos. Tinha 1 hora. Aí eles, mas 1 hora, nós vamos votar uma lei dos crimes hediondos em 1 hora? O governo quer que vote. Então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar uma votação antes, e aí é o tempo que a gente lê o que o governo mandou, para ver se a gente consegue entrar aqui no consenso. Ou seja, por aí você já vê uma lei que tem reflexos até hoje,
que tem reflexo na 12654, que é a lei objeto da identificação genética criminal, foi votada em poucas horas e nós convivemos com ela até hoje. E nesse sentido, meus amigos, se nós pensarmos um mundo de um grande desenvolvimento tecnológico, um mundo de velocidade, um mundo onde é necessário cumprir metas, não é à toa que nós observamos aí o judiciário hoje com meta 1, meta 2, meta 3. Eu me lembro quando eu era estagiário, já não tem muito tempo, mas enfim, quando eu era estagiário lá no STJ, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no STJ, e tinha lá um gráfico assim, professor, era engraçado, já tinha no meu tempo. Tinha um gráfico assim, ministros que mais julgaram esse mês. Aí estava lá, HC, agravo, recurso especial, estava lá. Aí parecia, no fim do mês, um dia eu perguntei lá para o chefe de gabinete, né, fazendo uma sacanagem, perguntei, mas no fim do mês vai ter tipo prêmio de funcionário do mês, como McDonald's? Porque é uma exigência de eficiência no trabalho. É um pensamento que calcula, não é um pensamento que reflete. Nós precisamos ser eficientes. Então nós temos que raciocinar a lei dos crimes hediondos, temos que raciocinar a ciência, temos que raciocinar a nossa concepção de verdade dentro de um mundo que exige eficiência. E se nós observarmos também, a lei dos crimes hediondos, ela tem uma característica peculiar, que é a característica de etiquetar o inimigo. Nós temos que etiquetar aquele indivíduo que será denominado, será apontado como aquele que é o hediondo, como aquele que cometeu o crime hediondo. E nisso, meus amigos, o que acontece? Você pode virar para mim e falar, daí, mas são crimes graves e tal. Mas daí, eu te pergunto, tá, mas qual o critério que o legislador escolheu para dizer o que é hediondo e o que não é? E você vai pesquisar, aí você vai ler o autor A, o autor B, o autor C, e você vai perceber que o legislador, ao longo da lei dos crimes hediondos, ele não teve nenhum critério. O único critério, se é que isso pode dizer que é um critério que ele obedeceu, foi a vontade da mídia. Simplesmente da seguinte maneira, a lei 8072, temos a prescrição, o mandado de criminalização constitucional, tivemos a edição da lei 8072, e essa lei foi sendo emendada conforme fatos foram ocorrendo. Sequestro do Ademir Diniz, sequestro do Roberto Medina, enfim, caso do Microvilar. Que isso você pode observar muito bem na sequência da lei dos crimes hediondos, que aqui não cabe a nós aqui nos alongarmos nesses pontos, porque eles têm uma aula específica de crimes hediondos, que é a aula da pós-graduação, coordenada pelo professor Tomás. Mas qual foi o critério? Se nós olharmos, por exemplo, o artigo 2, esse para mim é um absurdo. Artigo 273 do Código Penal. Se você for ao artigo 273 do Código Penal, onde é hediondo aquele que corrompe algum produto destinado a tratamento, que é o caso do Microvilar, do Androcur, que era um remédio para tratamento de câncer da próstata, por conta desses escândalos que pessoas morreram, pois indivíduos falsificavam esse tipo de medicamento, é que tivemos a inserção do artigo 273 da lei dos crimes hediondos. Por conta desse fato, o que aconteceu? O legislador ampliou o espectro de incidência do poder punitivo e falsificar, por exemplo, um saneante é um crime hediondo de 10 a 15 anos. Eu costumo dizer o seguinte, que eu morei um bom tempo no interior de São Paulo. E lá no interior de São Paulo, tinha aquele cara que passava com o caminhão vendendo lá detergente, álcool perfumado, agulha para desentupir fogão. Não sei se tem aqui no Rio Grande do Sul, mas lá tinha no interior de São Paulo, deve ter até hoje. Com certeza esse indivíduo não tinha a liberação, a autorização da Anvisa. Com toda certeza esse indivíduo não tinha. Então ele era o maior criminoso hediondo do interior de São Paulo, porque ele passava por toda a cidade ou por todo o bairro com um caminhão cheio de saneante falsificado. Eu costumo até dizer, minha mãe concorria para o crime, porque de vez em quando comprava dele, né? Então, senhores, o que eu quero dizer? A lei dos crimes hediondos, sem nenhum critério, prestou
um grande desserviço legislativo. E, se nós observarmos esta lei, o histórico desta lei, dos 25 anos desta lei dos crimes hediondos, escolheu sempre a clientela preferencial do direito penal. Sempre aqueles que foram etiquetados como os perigosos, como os hediondos, como os etiquetados como disse Becker em Outsiders, como disse Barat em Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, enfim. Uma escolha pontual, uma escolha política, porque dizer o que é crime é um ato de poder, sabemos disso. E nesse sentido, meus senhores, de um cenário de redemocratização, um cenário em que havia necessidade do Estado formular novos métodos de combate ao crime, e eu quero que os senhores prestem atenção no seguinte: eu falei eficiência no combate, como disse a Gâmbia, falo meios de eficiência no combate ao crime, como já bem disse Lacan, as palavras elas dizem coisas, né? Então, nós temos que pensar a forma como é tratada a política criminal. Isso não serve só para os crimes hediondos, serve para vários outros delitos, enfim. Porque as palavras elas têm significado: combate, eficiência. Então nós temos que raciocinar nesse sentido. E uma coisa que precisa ser dita também, senhores, que não obstante o artigo 543 da Constituição ter trazido a necessidade do legislador infraconstitucional dizer o que é hediondo, ele não disse o que é hediondo. Ele não disse. E isso nós precisamos ter claro nesse sentido. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte: o legislador infraconstitucional, descumprindo o mandado de criminalização da Constituição, o que ele fez? Ele não disse hediondo ele pegou o varal, e o nome desse varal é crime hediondo, e nesse varal ele foi pendurando umas peças. Ele pendurou um estupro aqui, pendurou um homicídio qualificado aqui, pendurou um homicídio simples, mesmo que cometido em grupo de extermínio. Ninguém viu a jurisprudência disso. Como é que um homicídio simples cometido em grupo de extermínio pode acontecer? Ninguém viu isso até hoje. Por conta das chacinas da Candelária e de Vigário Geral no Rio de Janeiro. Ele pegou esse varal e foi pendurando algumas peças. E se nós observarmos ao longo da história, o varal, cada ano que passa, cada período que passa, é pendurado uma nova peça. Quando não é isso, se discute redução da maioridade penal, mas daí é outra história. E sempre em momentos de crise institucional do nosso país. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Porque estudar o direito, muitas vezes, é estudar a política do que está acontecendo naquele momento e saber que o direito, que a lei é fruto do homem de seu tempo. Por isso que eu digo que cada vez me preocupa o homem do nosso tempo, né? Porque cada vez as leis estão avançando num sentido muito complicado do ponto de vista democrático. E nesse sentido, senhores, entendendo que os crimes hediondos bebem numa perspectiva de que é preciso proteger a sociedade, isso como o Foucault trouxe nos seus textos do Colégio de França, numa perspectiva de uma ideologia da defesa social, como o Barata também trouxe no seu livro Criminologia Crítica, no sentido de etiquetar o indivíduo como inimigo. Essa é a lei dos crimes hediondos, e você precisa ter isso em mente, para você conseguir entender o que aconteceu lá no artigo 9, lá da Lei 12.654. Se você saber de onde partiram as coisas, fica fácil depois imaginar onde as coisas podem chegar. Então é importante você ter essa concepção. Agora, meus caros, falando um pouco de verdade, né? Verdade e ciência, que é uma questão aí que, por exemplo, só no século XX nós temos pelo menos 20 teorias a respeito da verdade, né? Essa é uma questão. Nós podemos falar de verdade, e isso você pode fazer um resgate histórico, se você pegar 1215 na Inquisição, no Concílio de Latrão, enfim. Eu me lembro que estive uma vez no Museu da Tortura, museu esse em Amsterdã, e lá você tem instrumentos de tortura, fotos, gravuras, enfim, e que a tortura visava extrair a verdade. E tinha alguns métodos utilizados na época da Inquisição
que era da seguinte maneira: por exemplo, se amarrava uma pedra no indivíduo e jogava o indivíduo no rio. Se ele voltasse, porque ele era inocente, e isso da vontade de Deus, ele voltaria. Se ele voltasse é porque ele era inocente, então ele tinha falado a verdade. Curiosamente, todo mundo mentiu, né? Todo mundo mentiu que ninguém voltou. Curiosamente, é algo curioso, ou seja, a Inquisição é um método interessante de processar e julgar, porque tem 100% de aproveitamento. Tem 100% de aproveitamento. Os caras condenaram só quem era culpado, todo mundo mentiu. Tá, mas qual o critério de aferição da verdade? É porque ninguém voltou. Isso não é piada do professor paulista. É piada da história. É um fato histórico que ocorreu na Inquisição. Então, meus senhores, mas pensando verdade de um ponto de vista moderno, de um ponto de vista contemporâneo, se nós olharmos numa concepção cartesiana, numa concepção de Bacon, nós identificaremos a verdade como aquilo que pode ser purificado, como aquilo que pode ser separado. É a divisão das especialidades. Por isso que criticar a verdade, muitas vezes, é nós pensarmos o inverso da nossa concepção, da nossa formação. É quase você negar a sua natureza, conseguir criticar a verdade. Por isso que quando a gente está conversando com um colega e fala assim, não, mas isso aconteceu, não, mas isso é evidente. Porque é evidente, não cabe, não tem como refutar. Isso é evidente. Isso é 99,999, é evidente. É evidente. Então não tem como você refutar aquela evidência, porque a evidência, como disse o Rui Cunha, é algo alucinante. E nós vivemos na sociedade da alucinação. Essa é a verdade numa concepção moderna e que no mundo contemporâneo se vive da mesma maneira. Se você olhar, por exemplo, quando você une verdade e ciência, tem uma frase de Bacon, por exemplo, que ele dizia que naquele momento histórico o homem estava diante de uma nova ciência que ele poderia dominar e manipular o mundo. Ele poderia conhecer, dominar e manipular o mundo. Será que ele poderia isso mesmo? Então, meus senhores, pensar a verdade, e muitas vezes, e acho que esse ponto é um dos pontos mais complicados desse debate, porque negar, criticar a verdade, como eu disse, muitas vezes é negar a sua própria natureza, pois aquilo que diante dos seus olhos você diz, isso é evidente, e é uma verdade por correspondência. Isso é igual àquilo. Logo, se aqui tem 99,9, só pode ser ele. É evidente isso. Então é isso que nós precisamos ter em mente quando você pensa a perspectiva da verdade, já passando pela perspectiva dos crimes hediondos que eu coloquei para os senhores minutos atrás. Sendo assim, senhores, se nós... Uma questão que nós temos que colocar, isso nós nos socorremos a Foucault, tanto em Vigiar e Punir, quanto na obra A Verdade e as Formas Jurídicas, e ele bebe em Nietzsche, né? Ele bebe em Nietzsche quando ele coloca a questão do poder-saber, e ele coloca a seguinte afirmação, que por trás de todo saber, por trás de todo conhecimento, que na verdade é a luta pelo poder. Então, não há como separar. E esse é um outro problema. E por que um outro problema? Porque a verdade, ela é uma evidência que faz com que a gente raciocine outras coisas. E o poder saber, não há como separar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente do direito, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eu tenho que ser honesto com a gauchada. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, lá em São Paulo, a gente gosta de uma coisa assim, de o que não está nos autos não está no mundo. Essa separabilidade cartesiana, essa coisa assim de, não, aqui a nulidade é assim,
é assado. Não, aqui é evidente, aqui ele falou isso. Não, mas essa foto aqui, essa prova é algo evidente. Então nós temos essa coisa assim, que nós imaginamos ser possível separar o sujeito do objeto. Imaginamos ser possível separar o sujeito do objeto, sendo que, como diz Lewis Peck, em maior ou menor grau, o indivíduo vai assujeitar a coisa, né? Ou seja, ele vai depositar um juízo de valor dentro daquilo. Logo, a verdade não vem do objeto, a verdade vem da leitura que ele faz do objeto. Só que nós, do direito, que imaginamos que o direito muitas vezes é uma ferramenta técnica que separa-se da política, fala, não temos juízo de valor sobre isso. Isso aqui é uma evidência, isso aqui é uma prova, isso aqui é uma prova, e aí a gente confunde o que é prova, o que é verdade, o que é evidência, mas isso aqui é prova, e está comprovado, é evidente, aqui está dizendo que é ele, pronto. Então, para pensar verdade, ciência, crimes hediondos, a verdade científica, nós temos que colocar esse ingrediente no nosso raciocínio também. Uma questão interessante, porque, como eu disse, nós não andamos na Paulista e um piano cai na cabeça. As coisas têm procedência. Todos aqui conhecem o discurso do método, certo? Todos aqui conhecem. Vamos entrar. Tudo bem, Fred? Todos aqui conhecem o discurso do método. E se você sabe como é o nome do livro, o nome completo do livro Discurso do Método, você sabe? Alguém já falou isso para você? Você já observou? Porque geralmente as primeiras páginas do livro a gente pula, né? Vamos direto logo no primeiro capítulo, na introdução. O título é Discurso do Método para bem conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências. Discurso do método para bem conduzir a razão e buscar a verdade na ciência. Ou seja, meus amigos, tem filme que a gente já viu antes. Então, muitas vezes, nós temos que ficar com o pé atrás com certas questões que ocorrem, sendo que a gente já viu esse filme antes. Cuidado com o café aí, olha o café. Olha o café, pô, o café em São Paulo. O café para o paulista é o chimarrão do gaúcho, cara. Você não pode desperdiçar o café. Uma outra coisa também que é uma verdade absoluta. Essa é aquela verdade que os caras falam para você e você fala, gente, acabou o debate. Isso aqui é científico. Saiu na revista tal. Pô, não, acabou, é verdade. Isso é verdade, é lógico. Saiu na revista tal, isso é verdade, pô. Quem sou eu para discutir o que é científico? E muitas vezes não passa de argumento de autoridade. Até porque o que é científico, como disse Popper, é aquilo que pode ser falseado, né? É aquilo que você olha e fala, pô, mas será que tem outra resposta? O conhecimento nasce olhando no retrovisor, né? Ele não nasce olhando para frente porque o cara não consegue fazer exercício de futurologia. Nasce olhando para trás e ele constrói esse conhecimento baseado no que a história construiu também. Logo, é outra questão, é outro ingrediente que nós temos que ter na nossa análise. Quando você ouvir essa história, cara, é verdade porque é científico. Foi demonstrado. E, senhores, uma questão que a gente tem que observar, é inegável que nós vivemos um período de crise, e não é uma crise econômica só. No momento de crise econômica, onde a tendência é o recrudescimento punitivo, até porque muitos ficarão fora do mercado de consumo, os denominados consumidores falhos, algumas explicações deixam de ter certa validade. E isso a história demonstrou. A sociologia, a filosofia, as ciências humanas entram numa crise, em determinada crise, por conta de fatores como a crise econômica, que influenciam no raciocínio, na reflexão de diversos problemas existenciais do indivíduo. E aí se busca a tábua de salvação das ciências exatas, das ciências duras.
Então é isso que nós temos que ter em mente também. Você, para pensar nisso, você vai ter que pensar uma historicidade dentro dessa perspectiva. O que você vai concluir lá na frente, eu posso concluir A, você pode concluir B, enfim. Podemos concluir N pensamentos diferentes, mas para que a nossa análise, para que a nossa reflexão seja idônea, nós temos que chegar temos que ter essas premissas dentro do nosso raciocínio, porque senão pecaremos numa rigorosidade metodológica. Isso é fundamental. Sendo assim, senhores, as ciências humanas, isso o Lévi-Strauss, 30 anos antes da ciência dizer que as raças não tinham diferença, ele falou isso 30 anos antes da ciência exata falar, da ciência biológica falar isso. Ou seja, as humanidades chegaram muito antes do que a ciência exata, a ciência biológica conseguiu concluir. E nesse sentido, meus caros, afirmar que o que é científico é verdadeiro, que a ciência é um campo privilegiado de revelação da verdade, é algo questionável do ponto de vista histórico, político, do ponto de vista até mesmo técnico e científico. Extremamente questionável. E isso nós temos que ter em mente, principalmente nós que somos do direito, temos que ter em mente isso. Por quê? O cientista vai chegar aqui, ele vai falar diversas coisas, vai falar, não, mas aqui está evidente. E você precisa ter um pé atrás com relação a isso. E eu quero chegar lá no final, porque costumo dizer, os colegas lá em São Paulo, sou advogado criminalista, como e bebo do crime, né, França? Como e bebo do crime. E aí, lá no final, eu quero falar assim, uma questão que aí é Brasil. Aí, velho, é Brasil, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa como se estivesse na Dinamarca. Só que, velho, você não está na Dinamarca. Seria bom por um lado, para alguns, para outros não, enfim. Mas você não está na Dinamarca, então você tem que pensar que você está no Brasil e que muitas coisas podem acontecer. E isso você precisa ter em mente, pois se você não tiver isso em mente, a ciência será um novo Deus. Será um Deus razão. Substituiu-se o Deus. Você vai fazer aquilo que o Descartes fez no século XVII. Né? Você tirou esse Deus aqui, eu pus esse outro Deus aqui e está resolvido. Ou senão no direito, né? Quem é o Deus? Quem é o Deus? Não, o Deus deixou de ser o juiz, agora a gente põe o perito aqui, não, Deus, ele vai revelar aquilo que aconteceu, ele como uma máquina retrospectiva vai nos contar essa história tão obscura, deixada nos vestígios do local do crime. Então é interessante, é uma coisa assim, nós entendemos durante um tempo no processo que o juiz poderia captar a verdade das coisas, então, mas não, o juiz não dá, está demorando muito, a gente precisa ter esse negócio de contraditório, os caras ficam empatando, a gente precisa bater a meta 1, meta 2, CNJ em cima, então, gente, não dá. Então o perito vai falar lá o que aconteceu, a gente esgota o debate e tá beleza. Gente, se for assim, a gente põe o computador lá e tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí nós vamos fazer o quê? A faculdade de informática e não a faculdade de direito. Pois nós elegemos um outro Deus. É isso que nós temos que ter na nossa reflexão também, meus caros. Ou seja, nesse sentido, nós temos que romper com esse pensamento totalizador, esse pensamento de que a ciência é algo que vai nos revelar a verdade. Um pensamento que permeia, se você for olhar as matérias de jornal, se você olhar a televisão, esse é um pensamento que permeia a todos. E nós, em maior ou menor grau, você imagina, não, mas ali está provado, não, mas ali veio algo. Ali veio algo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, você que pensa um dia estar na pista, ou você que está na pista, que tem advogado, como é velho do crime, que nem eu. Meu velho, só vou dizer para você o seguinte, os caras, eles vão falar para a gente que não, tá tranquilo, pô. A gente põe um cara aqui, fala, meu querido, como diz o gaúcho, meu guri, vamos tirar o seu sangue
vamos comparar com aquele sangue que está ali e tal, e tá beleza, beleza. Beleza. Tá, então vai dar 99,999. Gente, pensamento cartesiano, maravilha. Maravilha, eu sou o copo é o copo e eu sou eu. Só que para quem está na pista, gente, você sabe o que acontece numa delegacia, você sabe o que pode acontecer em um laboratório, você sabe o que pode acontecer no instituto de perícia. E aí você vai falar, não, mas isso é uma inocubração da sua cabeça, Yuri. Então prova o que você está falando. Tudo bem, velho. Se você acha que não pode acontecer, você acredita. Eu tenho sempre medo da bondade dos bons. A ingenuidade eu desconfio. Mas aí vai de cada um querer acreditar naquilo que acha por bem acreditar. Porque no Brasil se faz. Os caras querem definir agente infiltrado. O cara faz 4 artigos e define agente infiltrado. O cara faz 3 artigos e fala da identificação genética criminal. Pô, não dá, né? O cara emenda ali a lei de execução, emenda mais outra lei, tá beleza, emenda a lei dos crimes hediondos, está resolvido. Gente, o buraco é mais embaixo. É isso que eu quero polemizar com vocês. É isso que eu quero polemizar. Porque nós temos uma questão. É lógico que alguns amigos vão argumentar comigo, Yuri, mas lá na Alemanha, o cara, ele é um professor, ele tem dedicação exclusiva, ele não advoga, ele isso, ele aquilo, tal. Tá, primeiro, nós não estamos na Alemanha. Segundo, gente, direito penal, processo penal, para quem trabalha no negócio, é muita questão de fato, velho. É muita questão de fato. E você precisa ter isso em mente. Pensando a questão dessa identificação genética criminal, porque isso é a prática, velho. Isso é a prática. O cara escreve, é tudo lindo. Só que ele não imagina, supostamente, eu estou afirmando que em tese, talvez um dia aconteceu, o indivíduo que supostamente estava embriagado, e aí falaram, meu querido, você quer fazer aqui, você quer fornecer a sua urina? Ele fala, eu posso fornecer. Fala, então tá aqui um potinho aqui para você, mas fica tranquilo, o banheiro é ali, mas, olha, pode acompanhar o seu irmão, o seu advogado, o seu primo, o seu cunhado, pode te acompanhar lá no banheiro, mas o potinho está aqui para você fornecer a sua urina. Gente, desculpa. Quem me garante que isso não vai acontecer com sangue? Quem me garante que isso não vai acontecer com sangue? E outra coisa, eu já perguntei para a gente de perícia de falar o seguinte, tá, tem o sangue ali no local do crime. Se eu chegar lá e jogar outro sangue pelo método do PCR, você consegue identificar? Não, se misturar vai dar problema, porque vai amplificar todo o sangue, vai amplificar. Então, minha gente, essa técnica precisa ser melhor apurada, porque se houver uma mistura e amplificar todo o sangue, será que vai dar 99,999, como dizem que dá? E outra coisa, né? Muita gente da estatística, muita gente da matemática já afirmou para mim com toda certeza que é impossível dar 99, alguma coisa. É simplesmente impossível. Yuri, isso aí é um argumento de autoridade. Eu já trabalhei em indústria farmacêutica, em indústria automobilística, em indústria isso, e nunca deram 99,999. Nunca deram. Isso nunca aconteceu. E outra coisa, né, gente? Se algo dá 10% de margem de erro, 90% na evidência é algo nosso, com certeza é ele. Só que 90% em São Leopoldo pode ser uma coisa, em Guaraí pode ser outra, a região metropolitana de São Paulo pode ser outra, né? Então esses 10% de margem de erro, dependendo do local, não afirma absolutamente nada. Absolutamente nada. É isso que nós temos que ter em mente com relação a essa análise dos crimes hediondos, da verdade e da ciência. E chegando na lei 12.654, a lei de 2012,
a lei de identificação genética criminal, uma lei que, mais uma vez, optou em etiquetar a clientela preferencial do sistema punitivo, uma lei que, no seu artigo 9A, diz que aqueles que cometeram crimes dolosos, violentos e aqueles que cometeram qualquer um dos crimes do rol do artigo 1º da 87.2, Lei dos Crimes Hediondos, todos os condenados por esses crimes, obrigatoriamente terão que fornecer o material genético numa técnica indolor. Primeiro que é um ponto de constitucionalidade muito questionável. Muito questionável. Ah, mas a fulana defendeu que é constitucional. É que aí a gente precisa saber o histórico da fulana, né, ou do ciclano, qual a concepção de devido processo que ele tem, qual a concepção que ele tem sobre nulidade absoluta, nulidade relativa, sobre teoria geral do processo, sobre diversos pontos, que aí você vai conseguir entender por que ele defende isso. A gente tem que pegar aqui e fazer um relato histórico das coisas. Acho isso muito importante, que a gente consegue saber o argumento, a natureza do argumento das coisas. Sendo assim, meus senhores, eu poderia dizer que o artigo 9A da 12.654, mais uma vez, escolhendo a clientela preferencial do sistema penal, criou mais um agravante, que como vai ser operacionalizado no Brasil, aí, meu velho, só a prática vai dizer. Aí, meu amigo, teremos que esperar as cenas dos próximos capítulos. Sendo assim, o que eu poderia afirmar na noite de hoje é que essa verdade científica dos crimes hediondos não tem nada de sagrado, não tem nada de verdade e tem muito de hediondo. É isso que eu poderia afirmar. E sei que a minha posição é polêmica, sei que a minha posição, depois de tudo que vocês ouviram no decorrer desses dias, muitas vezes pode ser uma posição isolada, só que o que eu posso dizer é o seguinte: não resolveremos o problema do sistema punitivo brasileiro e, na prática, eu quero ver como isso vai acontecer. Inclusive, matéria do Globo de domingo diz que os bancos de dados de perfil genético são pouquíssimos utilizados no Brasil. Matéria do Globo de domingo. Assim, senhores, eu penso que não existe nenhuma resposta acabada. Nós precisamos ver os avanços científicos com relação ao DNA. Nós do direito, precisamos saber se nós queremos ficar na mão do perito de uma verdade científica ou se nós queremos estabelecer alguns limites da regra nesse jogo. Ou seja, a resposta para nós do direito não está no laboratório. A resposta está na nossa reflexão dentro do direito. Porque cabe a nós estabelecermos a regra da coisa e não esperarmos o laudo se vai dar A ou B. Essas são algumas conclusões, algumas reflexões. Tentei colocar aqui alguns pontos com relação à perspectiva da verdade, à perspectiva da ciência e, sobretudo, os crimes hediondos, pois somos do direito e estou aberto a algumas questões, enfim, para a gente refletir junto. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e vocês que resistiram até aqui, porque nesse momento, França, eu vejo que alguns até meditam nas minhas palavras, pois estão assim, ó. Alguns concordam comigo fazendo assim. Ou seja, tem que parabenizar todos vocês que são resistentes depois de longos dias no Congresso, mas tenho certeza que foi muito enriquecedor e estamos aqui para aprender juntos e para problematizar e quem sabe chegar numa resposta que de consenso será difícil, mas enfim, uma resposta que dê um salto epistemológico na nossa reflexão. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.